Eu quero crer que o Senhor tem algo a falar conosco. Mateus capítulo 14, verso 22. Deus fez essa mensagem arder no meu coração esses dias. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a ministrar nas nossas vidas nesta noite. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu não costumo ler muito todos os versículos, mas gostaria de ler para que a gente pudesse ficar interagindo com o texto. Se você achou, coloque os vossos pés, só mais um instante. E vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus, fez o quê? Que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Subiu, pois, ao monte para orar, à parte, e chegando já tarde, estava ali só. Estava ali como? Subiu que hora? Que hora? E já chegando à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar. O barco estava onde? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, qual hora? Qual hora? Então ele subiu de tarde, Camille, e agora ele já está na quarta vigília da noite, orando, fazendo o quê? Não, e esses dias eu recebi um vídeo do abençoado, não vou nem falar o nome, porque não está aqui hoje não, falando que Jesus não precisava de orar. Jesus não precisava de orar. E todo o Novo Testamento, até antes da morte, o que mais tu vai ver Jesus orando. Orando a quem? Ao Pai. Então, se ele precisava orar, hein, gente? Só que um parênteses aqui. Pastor Fabrício, ele sobe para o monte à tarde, isso mais ou menos umas 6 horas da tarde. Ele fica lá até a quarta vigília da madrugada, que dá de 3 a 6 da manhã. Os judeus, eles entendem que a vigília da madrugada, a quarta vigília, é de 3 a 6 da manhã. Se ele subiu às 6 e orou até às 3, quantas horas Jesus orou ali? 10. Não olha e fala assim, quantos minutos você orou hoje? Ele é Jesus, ele precisou orar 10 horas, pastor Fabrício, 10 horas. Eu estava meditando isso aqui, 10 horas ele ficou no monte orando, e sabe com quem? Só. E a gente se a igreja tivesse um trabalho de oração, ia ficar até o dia amanhecer, fica só, irmão. Quem quer faz, não dá desculpa, né? Porque às vezes nós queremos transmitir o fato de não orarmos, né, aos terceiros da nossa vida. E os discípulos, mas a quarta vigília da noite, dirigindo-se para eles, andando por cima do mar, fazendo o quê? Depois de estar cheio, né? O mar virou tapete. Jesus, porém, e os discípulos andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando por cima sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. O que ele disse? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, fazendo o quê, irmãos? Vamos todo mundo fazendo o quê? Teve medo, teve o quê? E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Fecha os teus olhos. Pai, eu te louvo, eu te exalto nesta noite.
Eu glorifico os céus por mais esta oportunidade. Ministre em nós, através de nós. Não o que queremos, mas o que nós precisamos. Use aquele sonoplasta, estou fazendo assim. E eu vou te dar a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Só quem crê diz. Só quem crê diz. Glória a Deus. Eu não quero ser enfadonho nessa noite. Como eu disse, temos alguma programação. Tem um baby para ser apresentado. Mas eu quero ser boca de Deus aos poucos minutos que eu ter para ministrar a tua vida nessa noite. Deus fez arder no meu coração uma palavra que é sobre o medo não vai te paralisar. O medo não vai te paralisar. Fala com esse irmão, o medo, não fala igual crente, o medo não vai te paralisar. Não vai. Porque o que mais paralisa pessoas na sua caminhada é medo. É medo. E medo é interessante que a sua origem é externa, mas o resultado é interior. É ao contrário da fé, que a origem é interna e o resultado é externo. O medo te faz duvidar, o medo te faz abrir mão, o medo te faz parar. Muitas das vezes os seus sonhos, projetos, desejos. E quem nunca teve medo? E quem também nunca parou? E quem nunca desistiu? Lembra das histórias que existiam antigamente? Meia-noite, e se andava e via a mula sem cabeça, e não podia andar na rua, tinha assombração, e a cuca aparecia, e não sei o quê. Todos nós, na nossa infância, crescemos tendo algum tipo de medo por conta das histórias que nós ouvíamos. Porque a origem é externa, mas o resultado é interno. Aquilo que sentimos por fora é que muitas das vezes causa um impacto tremendo por dentro de nós. Então todo mundo já passou, todo mundo já teve medo. Eu só estou falando isso para você entender, porque tem hora que a gente critica, os homens que estavam naquele barco, porque é interessante que quem estava no barco eram os discípulos de Jesus. Mas eram todos homens já maduros, homens adultos, e acostumados com os açoites das ondas e dos ventos sobre o barco. Mas nesse dia aqui parece que o som do vento, ele soou aos ouvidos daqueles discípulos de uma forma diferente, pastor Taíde. E na verdade, irmãos, olha para cá, só para a gente entrar no texto. Quantas vezes tu já venceu batalhas, que hoje tu olha assim e acha impossível vencer? Hoje tu tem medo de coisas que já venceu quase que a vida toda. Fala sério, quantas vezes? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um doutor, para ficar mais fácil, um médico. Um médico que faz cirurgia, Ele trabalha aí, um cirurgião. Todas as vezes que ele vai fazer uma cirurgia de alguém, sabia? Ele teme. Porque ele nunca sabe de verdade o resultado. Mas ele faz aquilo ali todo dia, ele opera, ele abre e fecha pessoas. Sim ou não? Mas toda vez, e principalmente se tiver uns parentes igual a aposta no ouvido dele, ela fala assim, pelo amor de Deus, salva meu filho, não deixa morrer. Aí que o homem fica, Jesus, eu tenho que salvar. Todos nós temos medo, e eu estou dizendo para você porque na verdade tem hora que tu tem medo de coisa que já superou. Mas tu continua tendo medo. Tem problema em ter medo? Não. O problema está quando o teu medo supera a tua fé. Quando o teu medo supera o poder de Deus na sua vida. Porque na hora que o que vem de fora está atingindo por dentro, você tem que usar o que tem dentro para eliminar o que está fora. É quando temos dificuldades de usar o poder, a fé que tem dentro de nós, para eliminar aquilo que por fora está nos provocando medo. E na verdade, esses dias Deus me deu uma palavra, eu liberei para os obreiros, que muitas das vezes nós nos afundamos por causa daquilo que nós sentimos. Não é por causa daquilo que nós ouvimos, não é por causa daquilo que muitas das vezes nós estamos vendo, é por causa daquilo que nós sentimos. Quantas pessoas, por sentir algo, paralisou a sua vida? Quantos relacionamentos foram terminados
por sentimentos que só existia dentro de um, e não do cônjuge, dos dois. Mas a pessoa sentia, alguma coisa está mudando, alguma coisa está mudando. Aí vai falando, está mudando, mudou mesmo, acabou. Porque você começou a sentir coisas onde não existia. E isso te provocou medo a ponto de você perder a confiança de continuar fazendo aquilo que tu já faz. Se tem algo que nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar força, é sobre o poder do medo. É interessante que, agora dentro do texto que nós acabamos de ler, preste atenção. Houve uma ordem imperativa de Jesus, de quem? Para que aqueles discípulos entrassem dentro do barco. Houve uma ordem de Jesus para que os discípulos entrassem dentro do barco. E é interessante que isso era à tarde. A multidão estava à beira do mar. E Jesus fala, vai despedir a multidão. E ele manda os discípulos, olha, pega o barco e passa para o outro lado. Vamos embora, vai na frente, depois eu chego. Já começa a nos dar uma interrogação na nossa cabeça, porque o óbvio seria Jesus primeiro despedir a multidão e depois mandar os discípulos ir. Ele fica só com a multidão e manda os discípulos. E dali, Jesus vai orar. E os discípulos pegam o barco, isso à tarde. Marcos vai escrever que eles navegaram 25 estágios sobre o mar. Isso dá aproximadamente 5 quilômetros. Quantos quilômetros? 5 quilômetros. Das 6 horas da tarde até às 3 da madrugada, eles navegaram 5 quilômetros. Quantos quilômetros? Faço uma pergunta. É muito ou pouco? 5 quilômetros. No barco. Estou falando nadando, no barco. É muito ou pouco para quem está acostumado todo dia estar no mar? Gente, 5 quilômetros para quem está no barco, navegando das 6 da tarde até as 3 da madrugada, 10 horas de navegação, 10 horas de navegação, 5 quilômetros não é nada. Sim ou não? Isso quer dizer, dá de nos entender, pastor, que eles remavam e não saía? E não saía do? Já aconteceu assim contigo? Já sentiu que tu trabalha, parece que nada muda? Já sentiu que parece que tu está remando e o resultado não vem? Já sentiu? 10 horas. Remando, ó. E andou 5 quilômetros. Enquanto eles lutavam contra as ondas do mar e os ventos, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava fazendo o quê? No monte. Jesus não estava perto. Porém, os olhos dele estavam voltados ao barco. Jesus foi para o monte, foi para o meio do mar. Entrou noite dentro. E Jesus estava orando e os discípulos estavam. Aí, o escritor, o evangelista de Marcos vai dizer que do monte o Senhor via como eles estavam fadigados no barco. Olha para cá, já foi na praia à noite? Lá para as 3 da manhã? Mas eu estou falando de praia igual essas que nós temos nos Estados Unidos, não. Uma praia desértica lá daquela época, nem luz tinha direito. Dá para enxergar alguma coisa lá? Não? Um barco, 12 hominhos, ó. Dá para enxergar? Com os olhos naturais dá para enxergar? Como Jesus viu? Do monte, Jesus viu que eles estavam fadigados. Eles estavam o quê? Sabe o que isso quer dizer, missionária Hera? Que tinha discípulos naquele barco ali, que ele estava mais fadigado do que as próprias ondas. Ele estava mais sem ação
sabe, nervoso do que o próprio mar. E Jesus, tem hora que ele é bom, que ele deixa, sabe? E passa 1 hora, 2 horas. E Jesus está vendo aquilo lá e ele deixa. Aí tu fala assim: Senhor, mas o que está acontecendo? Parece que Jesus não está. Eu estou lutando e nada acontece. E parece que Jesus não está me vendo. Mas olha para cá, não é isso que o texto está dizendo. Eles lutavam, não estavam, mas Jesus estava vendo. Agora eu vou falar para a crente entender. Por mais que você pense que está batalhando, que está pelejando, que está lutando, e que os resultados, porque no seu tempo não está chegando e o Senhor não está vendo, eu tenho uma palavra para quem quer receber nessa noite. Os olhos do Senhor estão voltados à tua vida. Ei, tu pode não estar de verdade sentindo, põe aqui, meu filho, sentindo Jesus perto, porém a Bíblia vai dizer que ele viu. Então sabe o que quer dizer? Não pare de lutar, não pare nessa peleja, não desista, porque os olhos dele estão voltados a você. Vou dizer de novo, não pare com essa luta, não pare com essa peleja. Por mais que tu acha que o resultado não vem, eu vim profetizar. Os olhos do Senhor estão direcionados à tua vida. A Bíblia vai dizer que o nosso trabalho é a voz do Senhor, então continua trabalhando. Pastor, o resultado ainda não veio, continua trabalhando. Pastor, eu ainda não recebi a minha bênção, continua lutando, continua remando. Fala para esse irmão, continua remando. Não é hora de parar, continua remando. Está preparado para remar 10 horas sem parar? Está preparado para remar 10 horas, mesmo que o vento seja ao contrário? Olha para cá. A Bíblia vai dizer que eles remavam e o vento e as ondas açoitavam o barco. E isso aconteceu mais ou menos 10 horas. E a Bíblia vai dizer que o vento lhe era ao contrário. O vento era como? Outra coisa que dá medo na gente é quando vem vento ao contrário. Tem irmão que tu fala assim: ó, o senhor está mostrando, tá vindo o vento aí, viu? O vento ao contrário aí. Ixi, tem misericórdia. Meu Deus, me livra, me livra. Não, tu tem que passar. Tem que passar, irmão. Tu não pode ser esquivado desse vento que é o contrário. Não pode. Sabe por quê? Porque apesar de o vento ser o contrário, olha para cá, daquilo que você pensa ser melhor, é permissão de Deus. Vou falar de novo. Apesar de tu achar que o vento é o contrário, daquilo que tu quer, é permissão de Deus. Sabe por quê? Sabe o que faz um avião voar? Sabe o que faz o avião voar? É o vento ao contrário que recebe. Ele vai daqui para lá numa velocidade de uns 600 por hora. Ele vai indo. Quando ele pega o vento, bom, pastor, não entendi o que o senhor quer dizer. Eu quero dizer que esse vento ao contrário não vai te matar, mas vai fazer que tu voar nessa noite. Olha pra cá. Eu estava estudando Mateus. Por que o texto vai deixar claro que o vento lhe era ao contrário? Posso fazer uma pergunta? Quantos ventos foram ao contrário daquilo que você esperava? Quantos ventos foram ao contrário dos seus pensamentos? Olha para mim. Jesus mandou aí. Quem mandou aí? Entra no barco e passa para o outro lado. Eles entraram, pegaram, obedeceram uma voz, um comando, e o vento que veio era ao contrário. Agora eu te pergunto, o vento era ao contrário, a vontade dos apóstolos? Ou o vento estava na direção de Jesus? É porque tem hora que a gente acha assim: ixi, me vê um vento ao contrário e nada vai acontecer. Não, é o contrário, porque você não esperava encontrar com esse vento no meio da sua caminhada. Mas fala a verdade, olha onde esse vento te deixou. Olha onde esse vento está te levando. Vou falar de novo. Olha onde esse vento está te conduzindo. Ah, mas é o contrário. Mas olha a caminhada que tu está percorrendo. Olha o nível de maturidade que tu está tendo por causa desse vento. Olha o nível de habilidade que tu está tendo por causa desse vento que tu falou. É o contrário. É o contrário porque eles tinham uma direção que eles achavam que estavam nela e certo. Aí Deus manda o vento, porque segundo alguns estudiosos, eles estavam tomando um caminho diferente daquele que era. Aí o vento veio ao contrário, porque
olha Deus trabalhando na cabeça deles. Nunca vamos chegar no pensamento do Senhor. Não, o vento está vindo para colocar vocês onde eu quero. Está entendendo? É porque nós não conseguimos entender a forma de Deus trabalhar em nosso favor. Quantas vezes o Senhor permitiu um vento ao contrário soprar, aí tu pensou assim, agora acabou tudo, agora fechou a companhia, agora não tem mais condição, ixi, agora veio o tampa, aí vai mandar um monte embora, aí de repente sai uma anistia, e Deus começa a abençoar você, aí você está entendendo, agora eu estou entendendo, porque que o vento veio de uma forma diferente. Sabe por que era o contrário? Porque eles esperavam o vento de um lado e o vento veio de outro. Eles esperavam um vento que vinha na retaguarda e Deus está dizendo, vou mandar um vento que vai vir na frente. O vento que vai vir na frente, mas o teu barco não vai parar. Levanta a mão para receber. O vento vai vir na tua frente, na tua direção, mas eu vou profetizar, o teu barco não vai parar. Aí eles estavam sendo açoitados pelas ondas. E Jesus lá no monte, fazendo o quê? Orando. Jesus estava fazendo o quê? Orando. Irmão, o dia que a igreja entender que o caminho da vitória é a oração, vai parar de bater cabeça. É orar, irmão. Se ele é Jesus, precisou de subir no monte para orar, tu não quer subir nem a escada da RBA. Ele subiu o monte para orar, no deserto. De tarde orou 10 horas sem parar. Nós não conseguimos subir a escada no culto. Se vier 2 cultos na semana, no domingo já não vem. Quer vitória. Jesus não estava dentro do barco, que estava sendo açoitado pelos ventos, que era o contrário. Mas aqui, ó, os olhos, ó. Não, Margot, não preocupa não, eu estou vendo. Eu estou vendo essa peleja aí, mas eu estou aqui intercedendo por você. Preocupa não, Hélio. Eu estou vendo que o vento está vindo forte, mas fica em paz, eu daqui eu estou olhando. Ei, preocupa não, pastor Fabrício. Tu está achando que eu perdi o controle? Não, estou de longe, mas eu estou te observando. Ei, missionário Franciele, acalma o seu coração, sabe por quê? Enquanto tu está recebendo os açoites do vento, eu estou aqui intercedendo e dizendo, vai conseguir, vai vencer. O diabo está dizendo, vai parar, não vai mais. E eu daqui do céu, eu estou dizendo, vai. Já deu certo, por quê? Porque essa não é a tua vontade, essa é a minha. Quem mandou entrar no barco, irmão, foi quem? Ei, deixa eu te falar, quem mandou tu entrar no barco, ele é Deus suficiente para te guardar, ele é fiel o suficiente para te proteger, para te dar vitória. Eu estou sentindo o Espírito Santo falando com alguém nessa noite. Eu não sei como está as ondas sobre o teu barco, mas uma coisa eu sei, se ele mandou entrar no barco, fique em paz. E mais, não desça dele não, tá? Que eu vou te mostrar essa mensagem de uma forma diferente hoje. Estava açoitado, a madrugada entra, açoite, remou, não saiu do lugar. 3 horas da manhã e vem ele, andando sobre as águas. Quem era? Jesus, aqui ó. Andando sobre as águas. No meio daquela vendaval toda, daqueles açoites todos, eles pensaram em tudo de menos que era Jesus. É fantasma, é demônio. E, gente, eu vou falar a verdade. Olha, fica perdendo cabeça com o que demônio está fazendo, pode fazer, levanta para cair. Quem crê no Deus que serve e tem uma vida fiel e temente ao Senhor, irmão, entenda, presta atenção. Eu não estou dizendo que Satanás não trabalha, eu estou dizendo que ele trabalha e tem um patrão que é chamado Jesus. É? Sabia? Pastor, como assim? Agora não entendi nada. Irmão, Satanás só toca na sua vida se houver uma permissão do céu. Diabo não toca na sua casa, diabo não toca nos seus filhos, não toca na sua vida, se Deus não lhe permitir. Pastor, mas lá em casa tocou. Deus permitiu. Eu não sei por qual motivo ele permitiu. Da mesma forma, eu não sei por qual motivo o vento era contrário àquilo que os discípulos queriam. Mas uma coisa assim, o resultado foi vitória. O resultado é vitória. Isso é para Jesus. Andando sobre as águas. É o fantasma, é o demônio. Aí Jesus, não, sou eu. Aí Pedro, Senhor? É.
Se é o Senhor, me permita ir ter contigo. Me deixe ir contigo. Olha o que Jesus fala para ele. Vem. Existem duas vontades de Deus. Uma vontade que nós chamamos de soberana, que é a melhor para a nossa vida. E existe uma vontade chamada permissão, ou permissiva. O que é a vontade permissiva? Jesus, quero casar com esse traje. Jesus, eu tenho uma coisa melhor. Não, mas é esse loirinho do olho azul que é o que é meu. Não, não é meu, é meu, é meu. Aí Jesus, não, o seu ainda está vindo. Não, mas é esse que eu quero. Aí os céus, então casa, traje. Você vai ver daqui a alguns anos. Aí casou, deu ruim. Jesus, olha o que o Senhor me deu. Não, 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 eu tinha algo para ti. Isso aí foi o que tu escolheu. Mas como, por que o Senhor deixou? Essa é a minha vontade permissiva. É para fazer valer o teu livre-arbítrio. Então você precisa entender, é uma vontade que é permissiva. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Quando eles vão para o barco, quem mandou? Quem mandou? Jesus. Jesus mandou eles pegar o barco, sim ou não? Os ventos vieram soprar, tentar derrubar, mas a palavra foi de Jesus, então ninguém morreu. Ninguém afundou. Sim ou não? Tu já leu alguma vez falando que teve alguém naquele barco que afundou? Não. Por que não afundou? Porque quem mandou entrar no barco foi quem? Jesus. Olha para cá. Se Jesus mandou ficar, fica quieto. Pode ter coisa acontecendo na sua vida que é só porque Ele está permitindo, não é porque Ele quis. Foi vontade sua. A gente prega e é bonito falar e é claro, é um milagre extraordinário, Pedro andando sobre as águas. Mas eu te faço uma pergunta. Quem mandou Pedro sair do barco e vir? Foi Jesus ou foi a vontade de Pedro? Hã? Jesus em algum momento pediu Pedro para descer do barco? Algum momento tu já leu que Jesus mandou Pedro sair do barco que ele estava e encontrar com ele? Olha para mim, Jesus foi encontrar aquela. Você que é estudioso, gosta de estudar a palavra. Jesus foi encontrar com Pedro no meio do mar ou Jesus foi encontrar com os discípulos que estavam no barco? Qual era o propósito de Jesus sobre as águas? Encontrar com Pedro no meio do caminho ou encontrar com os discípulos no barco? Quando ele subiu no monte, o que ele falou? Vai e eu vou me ter convosco. Ele falou, fica, entra no barco, porque eu vou encontrar com vocês. Sim ou não? Mas Pedro de repente queria viver experiência diferente. Daquilo que, gente, foi bom ele ter andado sobre as águas? Foi, né? Quem ficou no barco criticou, mas não teve a coragem dele de andar, sim ou não? Eu entendo, tudo isso é bonito. Só que ele anda e ele começa a fazer o quê? Afundar. Faço uma pergunta. Precisava dele ter afundado? Para viver uma experiência extraordinária com o Senhor, precisava dele ter afundado? Então tem momentos que nós nos afundamos porque nós queremos. Aí tu fala, Deus me deu experiência. Não, é a sua teimosia. Ele não mandou sair, mandou ficar. Só tá... Ei, sabe o que eu estou dizendo? Que tem mais experiências que nós passamos, porque tu acha, para nós pregar hoje é uma bênção. Falar de Pedro, você não passou Fabrício. Mas tu acha que para Pedro foi bom? Ah, ele viu a voz dele pela greta, meu irmão. Tu acha, é bom hoje eu pregar, que Pedro andou sobre as águas e vem superando, e glória a Deus, é bênção. Pergunta para Pedro na hora que ele estava afundando, se ele queria passar por aquilo ali. Pedro queria andar sobre as águas, sim ou não? Pedro queria afundar, Kerro? Pedro queria afundar. Tu acha que Pedro começou a caminhar porque ele queria afundar? E por que ele afundou? Ah, mas Jesus mandou ele vir? Não, não, não. Jesus permitiu. Ele falou assim, se é o Senhor, olha a pergunta. Me permite ter contigo. Foi assim que lemos ou não foi? Aí sabe o que Jesus falou? Ué, é claro, só eu. Tá perguntando, se é o Senhor, me permita. Se é o Senhor Jesus, o que tem o poder sobre tudo, me permite ter contigo. Aí Jesus falou assim, para te provar que sou eu, vem. Aqui não é uma ordem imperativa, ele está aceitando. É uma aceitação de acordo com o pedido que Pedro fez. Vem, quer vir? Agora só que tem uma coisa. Tu está preparado para essa experiência? Ou só está com vontade? Está preparado para ter essa experiência ou só está com vontade? Porque tem hora que nós afundamos porque queremos ver a experiência que nós estamos preparados para ela.
Ah, eu vou falar tudinho no seu baú para guardar a revelação, eu conto tudo aqui. Tem hora que você vive mais experiência na sua vida, porque você acha que está preparado para elas e não está. Isso é atentar a Deus. O que Pedro está fazendo aqui é atentando o Senhor. Ele fala assim: se eu, Senhor, olha que dúvida. Jesus está aqui sobre as águas, ó Pedro, sou eu. Aí, se é o Senhor mesmo, permite ter contigo. Se Jesus não deixa Pedro ir, sabe o que ia acontecer? O que ia acontecer? Todo mundo ia ficar com dúvida agora. Pastor, então me explica. Tem hora que Jesus permite esse ou essa que está do seu lado, ó, só para tu ter certeza que ele é Deus para tirar de novo. A baracandona vassaia. Pastor, eu não consigo entender o trabalhar de Jesus, mas é assim que ele faz. Isso é para Jesus. Está entendendo o que eu estou pregando? Vocês estão entendendo a mensagem? Tem hora que o Senhor permite alguém tropeçar do seu lado. Sabe por quê? Só para tu ter certeza que Ele é poderoso o suficiente para pegar na mão de quem tropeça e colocar de pé de novo. Agora não é necessário. Tem coisas que nós vivemos como experiências que não é necessária. Quantas lutas tu entrou desnecessário? Fala para mim. Quantas provações tu entrou desnecessário? Olha a diferença quando ele quer provar. Ô Satanás, viu na terra alguém aí que me adora? Vi. Quem é? É Jó, aquele é crente. É crente porque tem tudo. Ao Senhor, tira tudo. Leva tudo, só não toca na alma dele. Leva tudo, na vida de Jó. Toma tudo que ele tem. Ah, se eu tomar, ele vai parar de te adorar. Não, tu não conhece Jó que eu conheço. Diz a Bíblia que ele levou tudo. O Senhor permitiu. Quem permitiu? Satanás não tocou nas coisas de Jó, porque Satanás tinha legalidade, autoridade para tocar. Ele tocou porque o Senhor permitiu. E quando o Senhor permite, meu irmão, ele vela para cumprir a sua palavra. Tocou tudo. Achou que Jó ia morrer? Não. Jó continua adorando. Agora, quando não é o Senhor que nos coloca na prova e nós entramos nela porque queremos, quantos de nós nos afundamos? O vento era ao contrário, era tudo ensinando. O vento é ao contrário, os açoites do barco. 10 horas de açoite. Aí agora Pedro está assim. Aí Jesus, vem. Eu sei, eu te conheço. Se eu não deixar tu vir, vai falar de mim a vida toda. Vem andando aí, Pedro está aqui. A Bíblia vai dizer que, andando ele sobre as águas, sentiu-se um vento forte. Pastor Fabrício, ele sentiu o vento forte só quando ele andou sobre as águas, não tinha 10 horas que ele estava sentindo vento? Qual era a diferença dos ventos que assoprou 10 horas nas ondas do mar para esse vento agora que Pedro estava sobre o mar? Era o mesmo. Era o mesmo. Por que ele teve medo quando ele estava em cima das águas, Kelvin? E ele não teve medo, José, quando ele estava fora, no barco? Por que ele temeu quando ele estava andando sobre as águas? E por que ele não temeu tanto quando ele estava dentro do barco? Sabe por quê? Porque no barco, Pedro se sentia seguro. E outra coisa, no barco ele não tinha visto ninguém afundar. Porque apesar dos açoites que o barco tomava, no barco ele estava debaixo de uma palavra. Não era uma palavra qualquer, era uma palavra do Senhor. Entra e passe do outro lado. Então quem estava no barco estava respaldado por uma palavra. Sabe qual foi o erro de Pedro? Querer sair do barco que Jesus mandou sair. O maior erro nosso é querer fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Aí, ele está aqui, ó. Aí a Bíblia diz que ele sentiu um vento forte. Por que fala agora vento forte? E antes fala que o barco estava sendo açoitado pelos ventos. E agora é um vento forte. Porque agora está dizendo, Pedro, está dizendo, Pedro, agora ele está falando sobre a proporção da força daquele vento que agora só ele está sentindo. Talvez no barco era muita gente, cada um recebia um pouco. Mas agora ele está sozinho. Só quem recebeu o vento todo foi ele. Está entendendo? Aí ele sentiu um vento forte e ele começou a afundar. Pedro afundou nas águas ou não? Pedro afundou?
Ele afundou. Ele afundou. Ele afundou, irmãos. Foi isso que nós lemos. Pedro afundou das águas ou não? Hã? Ele afundou? Ou ele começou a afundar? Hã? Como está escrito no texto? Ele afundou, definitivamente afundou nas águas, ou ele começou? Ah, então Jesus é tão bom e misericordioso que ele nem nos permite afundar completamente, não. Eu vou falar só para crente da glória. Quando ele começou a afundar, o Jesus que outrora estava distante no monte orando, agora está com a mão estendida dizendo: não, tu não vai perecer. Tu não vai perecer. Eu não vou deixar essa zona te submergir. Eu não vou deixar este mar acabar com a tua história. Levanta a mão, receba isso. Tu está debaixo de uma palavra. Não tem mar que vai destruir a tua história. Eu sei que parece que tem hora que nós vamos morrer, parece que vamos perecer, mas quando começamos a afundar, e por mais que os problemas são nossos, ocasionados por nossa conta, Jesus está dizendo: a minha misericórdia te cobriu, a minha misericórdia chegou na casa, a minha misericórdia chegou na casa, a minha misericórdia te alcançou, te alcançou. Diz a Bíblia que começando ele a afundar, quantas vezes esse vento assopra sobre a sua vida? Quantas vezes esse vento tem assoprado? Lembra no começo que eu disse? Que tem hora que temos medo daquilo que nós já superamos muitas vezes. Mas agora o vento vem forte. Qual é a proporção da força desse vento de hoje que está atacando a sua vida? Qual é a proporção da força desse vento hoje que está soprando contra a sua vida? Ele está simplesmente fazendo o seu barquinho não sair do lugar, ou ele está te paralisando? Porque esse vento aqui paralisou Pedro. Ele não afundou, mas ele parou. Porque ele estava a caminho, olha aqui, caminhando. Sentiu um vento forte, o que ele fez? Começou, na hora parou de caminhar. Que tipo de vento que tem feito você parar de caminhar? Que tipo de... Qual é a força? O que está acontecendo de tão forte que está te paralisando espiritualmente? Vou dizer assim, que tu não está conseguindo caminhar. Talvez a força da depressão. Porque apesar de ser homens de Deus, mulheres de Deus, somos homens e você é mulher. É natural, teu corpo tricotômico tem alma, corpo e espírito. E tem hora, tem forças e ventos que vêm contra nós, que não estamos preparados, que espiritualmente nos paralisa. Eu não estou julgando isso. Não é isso que eu estou dizendo. Que você não possa ter medo. Mas tu não pode deixar esse medo te dominar. Sabe qual é a diferença aqui? Sabe o que está acontecendo aqui, Kerro? É que Pedro, enquanto Pedro, ele andava por um comando de uma voz dada por Jesus, apesar dos açoites de 10 horas no barco, nem Pedro nem ninguém afundou. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós deixamos de caminhar pela voz do Senhor, para caminhar pelo aquilo que nós sentimos. Olha para mim, sabe quando tu começa a afundar? Começa a afundar quando tu começa a querer caminhar segundo aquilo que tu sente. Crente não foi levantado por Deus para andar pelo aquilo que sente. Não foi. Tu não anda por vista, tu anda por fé. Vou falar de novo, tu não anda por vista, tu anda por fé. Por que nós não podemos conduzir a nossa vida com Cristo de acordo, dentro daquilo que nós sentimos? Por que não, pastor? Porque cada dia você sente uma coisa. Hoje tu sente vontade de adorar, tá no culto, ó. Meu Deus, que glória é essa? Amanhã, sente vontade de ficar calado e não conversar com ninguém. Todas as vezes que tu conduz a sua vida pelo que tu sente, tu começa a afundar. Por mais que não foi o Senhor que ordenou Pedro sair do barco, quando ele pede, me permita, atleticano,
Vou te ver. Me permita ir ter contigo. Aí Jesus libera o quê? Libera uma palavra. O que ele fala? Vem. Sabe por quê? Porque para quem quer andar por palavra, cada passo que Deus dá, que Pedro dava, o Senhor colocava um chão para ele pisar. Está andando pela palavra? Cada passo que tu dá, o Senhor coloca um chão para tu andar. Cada passo eu falo até tu entender. É por isso que depois ele vai aprender. Eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada. Aí Jesus lança a rede do lado direito. Aí Pedro fala assim: agora, segundo a sua palavra, porque eu já aprendi. Eu não posso andar pelo aquilo que eu sinto. Eu posso andar, só devo andar segundo a tua palavra. Aí ele fala: Pai, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Segundo a tua palavra eu vou superar este mar. Segundo a tua palavra. Tu tem caminhado com Cristo segundo o que tem sentido. Nossa, pastor, eu estou sentindo tanta vontade de servir a Jesus. Isso não é suficiente. Pastor, eu sinto tanto Deus na igreja. Não é suficiente. Tu acha que de verdade o Senhor só quer que tu sinta? Não. Porque Satanás pode soprar um vento ao contrário e tu não sentir mais a confiança que está aqui dentro. Aí sabe o que acontece? Aí o Senhor fala assim: tu não pode andar só por sentimento. Tu tem que andar por fé. E fé é certeza. Tu tem que andar acreditando pelo ouvido, pela voz. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir? Então o crente tem que andar pelo aquilo que ouve. Sabe qual a diferença do sentir e ouvir? Primeiro que quando eu ando pelo aquilo que eu sinto, eu me afundo diariamente, constantemente. Constantemente eu estou me afundando. Tem hora que você sente por pessoas que é seu amigo, é sua amiga. Aí tu sente, porque naquele dia não te tratou bem. Eu falei esses dias com os obreiros, no grupo. Tu sentiu que, nossa, a Franciela hoje não está tão diferente, não riu, não pegou na minha mão. Aí vai para casa com aquele sentimento. Aí fica: você viu? Não tratou bem. Nem pegou na minha mão. Fala que isso é verdade, hein? Não sei nem se eu fico mais naquela igreja. Está na igreja pelo que sente dos irmãos ou por causa de Jesus que morreu na cruz? Aí, fala a verdade, o pastor pregou. O pastor que estava ministrando sexta-feira, está tão difícil pregar hoje que tudo que tu prega parece que está jogando para alguém. É porque eu parei de falar. Antigamente eu falava assim: eu não jogo indireta, eu jogo direta. Eu não fui chamado para jogar indireta para ninguém, fui chamado para jogar direta. Porque a Bíblia é reta. A palavra tem direção. Eu não estou lançando palavras ao vento, estou lançando palavras para você. E se você se alimentar dessa palavra, vai sair daqui vitorioso nessa noite. Porque não é a palavra do apóstolo, é a palavra de Jesus. A igreja não pode andar com sentimentos. Quantas pessoas param? Já tem gente falando: não vou mais na igreja. Trocou de igreja. Por quê? Eu senti que fulano lá não gosta de mim. Ô cidadão, ô cruz, quem tem que gostar de você já te ama. Te amou ainda lá na vida de pecado. Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador de todas as coisas. Abaia suba, fala para esse irmão assim: você não pode conduzir a tua vida pelo que sente. Você não pode continuar andando pelo que sente. Porque o sentimento de Pedro fez ele afundar. Olha para mim, o sentimento de Pedro fez ele afundar. Mas quando ele estava começando a afundar, melhor dizendo, sabe o que ele faz? Pedro fala assim, a Bíblia vai dizer, missionário, que quando ele começa a afundar, ele clama. Tem hora que Jesus nos permite passar por experiências assim, desagradáveis, só para ouvir você clamar. Aí ele está lá, eu estou no monte orando 10 horas, a outra quer vitória e não ora nenhuma. Ah não, eu vou deixar essa situação te levar ao clamor. Eu vou deixar esse momento que tu está passando te levar ao clamor. Aí Pedro fala, Senhor, salva-me. Ah, vai a sura, bacandorobaça. Ah, Jesus, que nunca tinha tirado os olhos de Pedro. Nunca! Ele não estava no barco, mas os olhos estavam nele. Ele saiu para o monte, mas os olhos estavam nos discípulos.
Pedro agora, por sentimento, começa a afundar. Jesus chega. Eu já te ensinei uma vez, vou ensinar de novo. Homem de pequena, porque duvido. Então isso quer dizer que o sentimento, muitas das vezes, nos faz desacreditar daquilo que Deus tem para nós. Sentimento, muitas das vezes acumulado aqui, ó, nos faz desacreditar daquilo que o Senhor tem para nós. Aí eu quero crer que, se eu sou Jesus, eu deixava Pedro afundar literalmente. Beber uns canecão de água lá para aprender. Porque primeiro, Pedro era ousado, ele falava, viu? Pedro não guardava nada. Mas Jesus amava ele. Porque ele era sincero. Falava o que sentia. Não se ocultava. Não fingia. Não era como Judas que beijava no rosto e por trás vendia por moedinha. Tem hora que a gente não gosta muito dessas pessoas perto da gente. Fala a verdade. A maioria dos seus amigos são mansinho, bonzinho e que concorda com tudo que você fala. É assim ou não é? Porque se tiver um Pedro que fala contra, que é o contrário ao vento, é vento. Pegou? Se tem um Pedro que é o contrário do que tu pensa, é vento. Aí, ó, sai pra lá, perturba não. Mas é melhor ter um Pedro que abre a boca e fala, do que ter um Judas que abraça e beija e depois te vende. Enquanto Pedro estava andando, para me encerrar, sobre a palavra, e por mais que não foi uma ordenança dele sair do barco, porque Jesus não manda ninguém sair do barco. É nós que quando as ondas vêm, a gente quer, ó, pular fora. Mas por mais que não foi uma ordenança de Jesus, Pedro sair do barco, mas ele liberou uma palavra, sim ou não? Quando ele pergunta, posso ter contigo? Aí Jesus fala assim, vem. Ali Pedro ganhou. Quando ele falou, vem. Só que enquanto Pedro caminhava pela palavra, ele caminhou. Ele caminhou. Ele só começa a afundar quando ele deixa a palavra de lado. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer vitória, mas direto a gente deixa a palavra de lado. Direto. Você não ora, você não clama, você não lê mais a palavra. Vou domingo porque eu vou ver o apóstolo pregar. Amém. Glória a Deus porque você está aqui. Mas e aí? Será que é só isso que Deus quer para você? Ou Ele quer também liberar uma palavra na tua intimidade, uma palavra direcionada no teu particular? Agora, quem está no bar, está vendo Pedro começando a afundar, sim ou não? Imagina, se estava desesperado antes, imagina agora. Depois você vê o primeiro afundar. Imagina. Imagina. Pedro, ele temeu porque no barco, apesar dos açoites, ele tinha um solo onde ele pisava. E ele sentia-se sustentado dentro daquele barco, protegido. É por isso que o Senhor permitiu o vento vir de uma forma mais forte, para ensinar para Pedro que o barco poderia ter afundado também. Sabia que esse barco aqui, eu encerro agora, sabia que esse barco aqui, ele era de Pedro? Sabia? Esse barco era de Pedro? Sabia que quem emprestava barco para Jesus é Pedro, né? Porque o outro Tiago e João ficou lá com a família lá. Pedro, não, então meu aqui, vamos usar. E Jesus usava muito o barco de Pedro. Então Pedro, ele olhava para aquele barco como se fosse uma segurança. Aí Jesus falou assim, eu vou deixar esse cara sair desse barco. Tem hora que Ele nos permite sair de lugares que nos passa segurança por ser nosso, para viver a dependência total dEle. Começando Pedro a afundar, ele clama, ele faz o quê? Jesus, salva-me. Jesus pegou ele pelas mãos, salvou. Tu acha que o barco veio até eles? Ou eles foram de volta até o barco? Hã?
O barco estava longe. Pedro não saiu andando. O vento não estava empurrando até o contrário. Sabe o que era? Jesus fala assim com eles assim: ei, permita-me passar por adiante de vós. Jesus pediu. Estou indo aqui, permita-me passar adiante. As ondas, permita-me passar adiante. Senhor, os ventos, permita-me passar adiante. Já leu isso? João, olha, Lucas, melhor dizendo, vai escrever. Lucas vai escrever que Jesus, quando ele está andando sobre as águas, sabe qual foi a palavra? Eles gritando: Senhor, vamos morrer, é um fantasma. Não, eles gritando: é um fantasma, por conta dos ventos. A palavra que Jesus libera para eles no meio daquele medo foi essa aqui, ó: permita-me passar por adiante. Mas sabe o que eles fizeram? Não deixou. Ei, não olha para ninguém não. Acessa para mim. Não vou ser crente inchada hoje, crente pá não. Vou pegar fulano. Ah, se fulano tivesse vindo esse culto. Ah, quem está na live. Ah, quem está em casa. Não, não, fale assim, essa é para mim. Olha para cá. Tem muitos ventos que ainda não parou de assoprar contra o seu barco, porque você não está dando permissão para o Senhor de passar adiante. Por que ele, Mateus, por que Jesus fala assim, olha, permita-me passar por adiante do teu barco? Por que ele falou isso? Porque o vento que vinha era contrário, já não. Deus está dizendo assim: deixa eu tomar esse vento por ti. Vou falar de novo: deixa eu tomar esse vento. Deixa eu tomar esse vento. Deixa eu entrar na frente desse vento que está soprando contra o teu barco. Deixa eu entrar na frente desse vento, dessa batalha. Deixa eu entrar. Deixa eu passar na frente. Me dá lugar, me permita. Está vendo como Pedro foi equivocado nos seus pensamentos? Porque ele está dizendo: me permita aí. Aí Pedro: não, quem vai contigo sou eu. Eu quero encontrar contigo, tá bom, Pedro, mas a minha intenção é passar no barco. Por quê, Senhor? Pedro, eu não vim salvar só o Pedro, eu vim salvar todos que estão nesse barco. Eu não vim para salvar só o Pedro que veio por cima das águas. Eu vim para salvar você. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele passa, e eles agora ficam assim, sem entender quem é esse. Quem é esse que o vento lhe obedece? Quem é esse que o vento cessa, o mar aquieta? Sabe quem é esse? Esse é Jesus, o Filho do Deus vivo, que nunca te deixou só. Fica de pé adorando comigo. Esse é Jesus que te trouxe nessa noite para ouvir essa palavra. Tu vai permitir Jesus passar adiante desse vento? Vai permitir Jesus tomar o controle desse vento? Ou vai dizer assim: não, eu quero viver a minha experiência? Pode ver, mas pode também começar a afundar. E depois tem que clamar por algo que não tinha necessidade. Tinha necessidade de Pedro começar a afundar, sim ou não? Não. Havia necessidade de Pedro passar pelaquela má experiência no mar? Não. Como muitas coisas que acontecem na sua vida, não tem necessidade. Pastor, e por que está acontecendo? Porque você não está deixando Jesus passar para frente. É sempre você querendo conduzir. É sempre você tomando a sua própria direção, seu próprio caminho, a sua própria decisão. Você nunca deixa Jesus tomar direção de nada, decisão de nada. Está tão acostumado com o mar que agora tu quer direcionar o teu próprio barco. Por mais incríveis que são algumas experiências que nós passamos, por mais que isso nos traz ensinamento, mas eu vou te falar diante de Deus, tem muita coisa que não é necessário. Porque assim como a vontade de Deus tem duas, a permissiva e a soberana, também tem duas formas de você aprender na vida: com os teus erros e com os erros das pessoas que estão à sua volta. Encerra agora. Algum outro discípulo desceu do barco também para ir? Hã? Algum desceu? Mas fala para mim uma coisa. Fala para mim uma coisa. Alguém desceu do barco? Ficaram todo mundo no barco, sim ou não? O pastor Fabrício,
Olha, desceu aqui. Mas presta atenção. Se Pedro estava andando, os outros também não podiam andar? Sim ou não? Por que os outros não foram? Por que os outros que estavam no barco não foram também com Pedro encontrar Jesus? Hã? Porque eles ficaram aqui assim, ó. Vamos olhar. Se der ruim lá, não precisa nem ir. Espera. Tem hora que tu tem que deixar o Pedrão, que é sanguíneo, é colérico, passar na frente. Aí tu vai ver se der. Agora olha para mim. Se Pedro não tivesse começado a afundar e passar por tudo isso aí, fala a verdade, ia descer todo mundo ou não ia? Ah, meu irmão, porque o ser humano é assim. Quando ele vê depois da tua vitória, todo mundo quer ir junto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus volta para o barco e ele passa na frente e o vento aquieta, o mar acalma, a Bíblia vai dizer que havia outros barquinhos que estavam seguindo. Então tu tem que tomar cuidado com o que está fazendo hoje, porque tem um monte de gente observando. Tem um monte de gente que está querendo aprender com a tua má experiência. Tem muita gente que não quer ter a própria, ele quer viver a sua. E se a sua não for boa, ele vai falar assim, se deu errado ali, também para mim não vai. Ainda bem que eles esperaram para ver o resultado. Encerra agora, olha para cá. Eu sempre falo com a igreja que a melhor resposta para a nossa vida é o tempo. O tempo responde todas as coisas. O tempo mostra quem é e quem não é. O tempo responde o que é para fazer e o que não é. O tempo te ensina. O tempo aqui foi extremamente necessário. Apesar dos açoites. Ei, tu acha que o vento parou de assoprar quando Pedro desceu no barco? Não, continuou. Então todos também poderiam falar assim, Jesus, desceu também. Mas a maioria falou assim, não tendo. Eu quero crer que o João que estava lá dentro falou assim, calma, deixa para Pedro, porque Pedro você sabe como é que ele é. Deixa. Jesus chamou ele, nós fica. E aí eles observaram, deram tempo para ver até onde ia. Vai aprender. Encerra agora, 1 minuto. Segura aí, só um pouquinho. Olha para mim. Eu contei tudo isso para tu imaginar, para tu começar a refletir. As más experiências que tu está passando, de uma forma direta e indireta. Indireta quando eu falo assim, quando é com alguém que está do seu lado. Está te ensinando ou não? Porque tudo isso aqui Jesus deixou acontecer para ensinar. Para ensinar. Pregar aquele andou sobre as águas é bom demais. Superou as adversidades, olha, bom demais. Mas precisa, para você saber que Ele é Deus na sua vida, precisa de afundar. Olha, tu precisa, para ter certeza que esse é Jesus que veio ao teu encontro nessa noite, tu precisa de verdade começar a afundar, estar no fundo do poço, para abrir a boca e dizer, Senhor, salva-me. Olha para cá. Se Ele não era Deus quando veio, agora Ele é quando tu está afundando? Por que Ele clamou depois que Ele afundou e não clamou antes? Olha aqui. Quando eles voltam para o barco, sabe o que aconteceu? Jesus volta para o barco, pastor Fabrício. Quando ele pisa dentro do barco, sabe os que estavam dentro do barco? Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Prostraram e adoraram. Ei, gente, adora a Deus pela vitória do seu irmão, mas não queira passar pelo que ele passou, não. É melhor deixar Jesus entrar no barco da sua vida e você próprio trazer a adoração para Ele, a glória para Ele, o louvor para Ele. Quando Ele entra no barco, diz a Bíblia que eles adoraram. Agora presta atenção, quem estava no barco fez o quê? Quem estava no barco fez o quê? Adorou. Fez o quê? Adorou. Quem estava fora do barco afundando fez o quê? Clamou. Vai adorar hoje ou vai clamar amanhã? Tu vai adorar Jesus hoje ou vai clamar amanhã? Vai adorar o Senhor nessa noite ou vai clamar amanhã? Fecha os teus olhos, nós vamos adorar. Vai adorar hoje ou vai precisar de clamar?
Vai adorar ou vai ter que clamar primeiro? Deus tem uma palavra para a tua vida que é toda essa casa hoje. Não permita o medo te paralisar. Não permita o medo te paralisar. Não viva experiências que tu não necessita viver. Más experiência. Não ande por sentimento, ande por fé. Creia que Ele é Deus antes da necessidade. Creia que Ele é Deus antes da necessidade. Não espera a porta fechar para tu clamar. Adora Ele hoje que a porta se abre amanhã. Adora Ele hoje que a enfermidade é curada. Quero te convidar você. Jesus falou contigo nessa noite. Jesus falou contigo nessa